I prefer the sex. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. Porque sou eu o treinador. E como sou eu o treinador, eu é que sei o que é que faço. Mas isso é você que é treinador, eu não sou treinador. Eu sou um aprendiz treinador. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Visão do Jogo. Hoje está comigo o Mr. Carlos Pinto. Mr., obrigado por ter aceitado o convite. É um prazer poder conversar um bocadinho consigo sobre futebol. Obrigado eu pelo convite, Rafael, e obviamente aquilo que estava a dizer, para mim falar de futebol é sempre um prazer e é uma das questões que nós vamos partilhar aqui com todas as pessoas que nos vão ouvir. Mr., tal como também já tinha discutido aqui um bocadinho consigo, você esta época ainda não treinou. Foi uma opção sua ou foi por falta de opções ao acordo das suas expectativas? Olha, eu defini até porque fui pai há pouco tempo novamente e defini até final de janeiro entrar no mercado português. A realidade é que o mercado português, e quando falo do mercado português estou falando da primeira e da segunda liga, não se movimentou para o Carlos Pinto. Apareceu uma outra situação da Liga 3, mas neste momento não era algo que eu tinha, obviamente, em mente. Também tive convites do estrangeiro, não pensei nos convites do estrangeiro, até porque uma das mensagens que eu passei às pessoas que trabalham nessas situações é que até 31 de janeiro não pensavam no estrangeiro. Esperei sempre por algo aqui em Portugal, como eu te disse há bocadinho, não apareceu e neste momento também estou a pensar a partir de 30 em voltar ao estrangeiro ou então ficar este ano parado, porque também é importante para mim. Ao estar parado nós também aprendemos muito, mas principalmente uma das coisas que eu já não consegui há muito tempo, porque eu tenho 5 filhos e passei um ano a ver o crescimento da minha filha, também foi muito importante para mim. Esta paragem está a ser longa, até porque nós gostamos muito de estar no terreno, obviamente, um curto espaço de tempo é sempre agradável. Já estou há demasiado tempo, já sinto um bocadinho de falta da relva, um bocadinho de falta de liderar, mas tem que ser paciente. O importante quando estás desempregado é continuar a trabalhar, como eu costumo dizer, observar, ver jogos ao vivo, sacar muitos jogos da internet no sentido de observar principalmente aqueles sistemas em que eu identificas mais, e é aquilo que eu tenho feito, conversar com alguns colegas treinadores, conversar com os jogadores, é muito importante também neste momento. Acredito, curiosamente, aliás ainda há pouco tempo também vi uma entrevista do treinador do Uruguai, o argentino, em que disse o que ele chama de Marcelo, que disse que nós quando nós estamos parados e vamos um bocadinho ao fundo, aprendemos muito e crescemos muito. Não tenho dúvida sobre isso. Curiosamente, acho que sou hoje muito mais treinador do que era ontem. Mister, então vamos imaginar que eu sou uma espécie de presidente e quero perceber qual é que é o seu modelo de jogo, tendo em consideração que ainda não temos plantel e que vamos definir o plantel com base nas suas ideias, ok? Sim. Então, em momento de organização defensiva, como é que pretende montar a sua equipa de uma forma muito básica? Quando nós falamos de um modelo de jogo, e também foi uma das coisas que eu curiosamente também estudei muito, eu quando comecei como treinador, olhei muito para o sistema de 4-4-2, que é o sistema que eu mais me identifico, aquele que eu mais gosto, obviamente. Uma das coisas que eu percebi ao longo do tempo é que tu tens que trabalhar todos os sistemas, tens que estar preparado para trabalhar todos os sistemas, porque se tu vais trabalhar, por exemplo, para a Arábia, não podes trabalhar em 4-4-2, porque eles têm dificuldades em perceber o jogo. Se tu entras a meio de uma temporada, também é outro dos problemas que tu vais ter. Muitas vezes tu tens um sistema em que tu gostas muito e que tu te identificas, mas a verdade é que não tens jogadores para pôr em prática. Agora, quando tu vais numa fase inicial e tens a possibilidade de escolher os teus jogadores, como estás a perguntar em relação a esta situação, sendo o presidente, obviamente o meu modelo vai ser sempre o 4-4-2, é aquilo que eu mais gosto, é aquilo que eu mais me identifico, é aquilo que eu trabalhei desde o início, é aquilo que eu tive sucesso, curiosamente, e também tive sucesso, e também podemos falar disso mais à frente um bocadinho, porque é um dos erros que nós cometemos como treinadores, tendo sucesso, muitas vezes chegamos a uma equipa e os jogadores não temos jogadores com o perfil que nós pretendemos, e mesmo assim insistimos porque somos jovens, e achamos que é claramente o caminho e percebemos que mais à frente que afinal foi um erro, mas é um bocadinho o modelo, 4-4-2 ou 4-3-3 ou 4-2-3. Temos de trabalhar vários sistemas, eu trabalho vários sistemas, até porque todos os sistemas têm sucesso, Claro. É importante perceberes isso. Agora é importante ter jogadores que comprem a tua ideia, isso é que é o fundamental, mas podemos caminhar, por exemplo, numa fase inicial para o 4-4-2 como modelo, num plano defensivo, quando tu construís um plantel para o 4-4-2 é importante ter sempre 2 jogadores de qualidade de posição.
2 guarda-redes de qualidade, um terceiro jovem, por exemplo, 3 centrais de qualidade, um quarto jovem. É muito importante também lançar jovens do clube, obviamente se tiverem qualidade, no sentido de trabalharem e serem o futuro, em termos financeiros para o clube também, obviamente, tirar dividendos. Agora o fundamental é ter 3, 4 jovens, mas ter 2 jogadores por posição, 4 centrais, 4 laterais, num 4-4-2, muito importante ter 2 alas verticais muito fortes num para um, 2 alas muito inteligentes a ocupar o espaço por dentro, neste caso também são 4, pontas de lança também podes jogar 3 de qualidade, porque vou jogar 2, tens que ter um terceiro de qualidade e podes lançar um jovem. É um bocadinho por aí, é um bocadinho, constróis um plantel de 23, 24 jogadores, mas dentro de 23, 24 jogadores tens 3, 4 jovens, não sei o que de escolheres lançar, e sendo jogadores da casa, na minha opinião, terá neste caso muito mais sucesso. Eu falei um bocadinho sem ter em consideração o plantel, porque, como sabemos, tudo isto depende dos jogadores que temos à disposição, Claro, como é claro. óbvio. Então, estamos a falar aqui de uma forma teórica, vamos dizer assim. Exatamente. Pretende pressionar com um bloco alto, com um bloco intermédio, bloco baixo, vai depender dos adversários. É uma das coisas que eu curiosamente falo logo com os jogadores, é algo que eu não negocio, mas tenho que perceber que muitas vezes temos que ter humildade. Quando eu falo que não negocio, eu gosto sempre de um bloco alto, de uma pressão altíssima, aquilo que nós trabalhamos desde o primeiro momento da época. Aliás, é uma das coisas que eu me preocupo, trabalhar logo a nossa ideia de jogo desde o primeiro treino, e trabalharmos logo o bloco alto. Mas vai haver jogos em que, obviamente, o adversário vai estar muito bem, nós não vamos estar num bom dia, nós temos que ter a humildade para baixar o bloco. Se tivermos que ir para o bloco médio, vamos para o bloco médio, se tivermos que ir para o bloco baixo, vamos para o bloco baixo. É importante, em todos os momentos, termos a equipa bem organizada. Até porque se tivermos a equipa organizada, estaremos sempre muito mais perto do sucesso. O fundamental é não desorganizar. E os Mas numa jogadores, primeira obviamente, fase, se calhar, não é? Pressionar alto. Então, a partir do sempre, pontapé de baliza. sempre bloco alto. Sim, bloco alto. Agora é importante também trabalhar isso no treino. Eu costumo dizer que nós temos que ir para um jogo com a estratégia muito bem montada e muito bem trabalhada. Nós podemos, se vamos jogar contra uma equipa que tem uma linha de 3, temos que trabalhar de alguma maneira. Se vamos jogar contra uma equipa que tem uma linha de 4, temos que trabalhar de maneira diferente. Tudo isso é trabalhado no treino. Depois vamos ver se os jogadores interpretam muito bem ou não no jogo, até porque eu costumo dizer, quando tu constróis um plantel, uma das minhas preocupações é a qualidade e personalidade nos jogadores. Mas muitas vezes a qualidade não chega. Porquê? Porque esse jogador não tem personalidade. E muitas vezes tu tens jogadores com muita qualidade, mas depois no próprio jogo, não tendo uma personalidade forte, complica-se. Porquê? Porque esse próprio jogador vai se esconder do jogo com alguma facilidade. Isso já me aconteceu várias vezes. Jogadores com muito potencial, mas que infelizmente por aquela razão, em termos de pressão, não a conseguiam aguentar. Agora, Mister, já que você pretende pressionar alto, você defende que a pressão em pontapé de baliza tem que ser praticamente ao homem, ou não necessita necessariamente de ser? Porque geralmente quando fazemos uma pressão quase ao homem, que é aquilo que geralmente tem mais sucesso, no entanto também consegue prejudicar algumas equipas porque acabam por ficar com muita igualdade lá atrás. Costuma ser comprometedor. O que é que você defende? Podes trabalhar ao homem como podes não trabalhar ao homem, depende um bocadinho da qualidade do adversário. Quando vais fazer uma análise ao adversário, muitas vezes até podes definir uma zona. Vamos imaginar que o adversário tem um central do lado direito, que em termos de qualidade de jogo não tem tanta qualidade. Ou vamos pensar que o lado esquerdo é um jogador que tem muito mais qualidade. Vamos pensar que o lateral direito ou o lateral esquerdo, neste caso de um ou do outro lado, também são jogadores que têm alguma dificuldade. Podes definir uma pressão com menos homens, mas uma pressão orientada, até porque quando orientas uma pressão, vamos imaginar, para um lateral direito, há uma zona cega, que é do lado esquerdo. Se fores reparar, tanto na segunda liga como na Liga 3, ou no futebol árabe onde eu estive, tem jogadores com pouca qualidade para ter uma mudança de flanco de 60, 70 metros. Raramente o conseguem. Quer dizer que se tu trouxeres a equipa para aquela zona de pressão, e for uma pressão muito bem organizada, dificilmente o adversário vai ter sucesso. Mas depois tem um problema, que é, vamos imaginar que a bola vai para o guarda-redes, que eles conseguem variar guarda-redes e varia de lado. No fundo está a dizer a sua equipa para andar a bascular. E se andarem sempre a fazer isto, no fundo está só a cansar a sua equipa, certo? Tem esse problema. Repara, quando defines uma pressão, muitas vezes não vais ter sucesso nessa pressão. O importante é que no momento em que não tens sucesso, voltas a organizar e vais definir novamente um momento de pressão. É importante os jogadores perceberem esses momentos. Aquilo que estás a definir é momentos, porque repara, mesmo tu ao pressionares, se tu reparares, há momentos em que vais ter sucesso e há momentos em que não vais ter sucesso. Vais ter sucesso. E é importante os jogadores perceberem esses momentos e depois definirem isso dentro do campo. É uma das situações que nós trabalhamos. Repara, se tu fazes uma pressão altíssima sobre o adversário na primeira fase de construção
e o adversário teve sucesso, ou não teve sucesso, mas chegou ao guarda-redes que tu disseste, obviamente, os jogadores já se desgastaram, então recuperam novamente as zonas e vão definir novamente o momento da pressão. Isso é obviamente algo que é trabalhado em função do nosso adversário. Ok. Já agora, indicadores de pressão. Você já disse que varia um bocadinho sobre o adversário, mas tem alguns específicos que são iguais em Indicadores qualquer equipa que esteja? acabam por ser um bocadinho iguais, até porque indicadores de pressão, por exemplo, podemos definir, como eu te disse, se a bola entra no lateral direito é um indicador de pressão, se entra no guarda-redes é um indicador de pressão, bola no ar é um indicador de pressão, bola para trás é um indicador de pressão. Tens aqui vários indicadores de pressão que obviamente depois tu trabalhas durante a semana, mas é que como eu te disse há um bocado, muitas vezes tu trabalhas durante a semana e os jogadores não interpretam muito bem no fim de semana. E chega uma altura que eu costumo dizer que eu prefiro um cavalo solto do que um cavalo bloqueado, porque muita informação aos jogadores às vezes é um problema. E aquilo que eu senti ao longo do tempo é que demasiada informação acaba por bloquear alguns jogadores. Eu posso dar um exemplo de um jogador, não interessa o nome, mas era um jogador que eu seguia da segunda liga à primeira liga, em que no primeiro treino estávamos, por exemplo, a ter um trabalho tático, em que ataca à profundidade, recepção orientada. Eu não sabia que era uma recepção orientada, um ataque à profundidade. Ou para ligar mais baixo, ou para ligar no corredor, ou para ligar na zona central. Repara, são expressões que tu usas, muitas vezes os jogadores não percebem o jogo, e tu chegas a um ponto em que tu queres esse cavalo solto, não queres claramente bloqueado. Tens muito isto no futebol, tens jogadores que muitas vezes não percebem o jogo e a comunicação que nós transmitimos, eles não entendem, é importante nós percebermos esses momentos também. Engraçado, porque realmente ainda nunca tinha pensado nisso. Eu, por acaso, já disse uma vez em palestra uma palavra, mas era inglesa e a malta não percebeu na altura, que era o overlap. Mas nunca pensei que, por exemplo, uma recepção orientada fosse complicado de entender. Tu tens muitos jogadores, por exemplo, que vêm de alguns países, não quero dizer que são jogadores de natação, de todos os países há jogadores inteligentes e há jogadores pouco inteligentes, que nós também temos aqui em Portugal, mas há jogadores, por exemplo, que vêm de fora, que muitas vezes há algumas expressões que tu utilizas, eles não entendem. E depois tem outro problema, que é um bocadinho aquilo que nós fizemos na escola, que é, bem um bocadinho todos envergonhados na parte final do treino, mas no momento não dizem por vergonha, em frente aos colegas. Isto acontece com alguma frequência. Mas isto acontece muito, quando tu quando trabalhas questões táticas, muitas vezes que tu estás a trabalhar, e uma das coisas que eu digo aos meus jogadores é processo ofensivo, liberdade total. Processo defensivo, compromisso de toda a gente. Acho que são duas coisas muito simples. Processo ofensivo, liberdade total. Processo defensivo, compromisso de toda a gente. E quando tu falas do processo ofensivo, muitas vezes aquilo que nós estamos a trabalhar são espaços. De preferência eu quero no espaço esquerdo, por exemplo, o Carlos Pinto, mas se tiver lá o Rafael, não tem problema, porque o espaço está ocupado. Isso para mim é que é o fundamental. E aquilo que nós estamos a dar fundamentalmente aos jogadores é liberdade. Liberdade. Isso, na minha opinião, eu tenho ouvido, curiosamente, estando desempregado, como eu disse, acabo por ler e ver alguns treinadores a falar. Temos aí vários treinadores, mesmo a falar das camadas jovens e mesmo já nos profissionais, a falar desta situação que hoje temos demasiada informação para os jogadores. Eu concordo. Sim, também é verdade, sim. Cada vez são obrigados a perceber muito mais o jogo. Sem dúvida. Já agora já falamos um bocadinho do processo defensivo, queria falar também um bocadinho do ofensivo. Você diz que o ofensivo é liberdade. Liberdade total. Liberdade. No entanto, se é organização, necessita ter, lá está, organização. Liberdade dentro de uma ideia de jogo. Exatamente. Liberdade dentro de uma ideia de jogo. Estamos a falar num 4-4-2, pode dar um exemplo. Por exemplo, quando tu trabalhas, todos os sistemas têm nuances que tu podes trabalhar, como é óbvio, não é? Eu posso dar um exemplo, por exemplo, do Santa Clara, que podia-se dar do Leixões, duas equipas que eu trabalhei em 4-4-2 e, na minha opinião, tive sucesso. O Leixões, os jogadores interpretaram com alguma facilidade, o Santa Clara demoraram um bocadinho, felizmente para mim tive 1 ano e meio para trabalhar o processo, o que me levou, obviamente, ao Santa Clara na altura a servir à Primeira Liga. Isto é, quando tu trabalhas em 4-4-2, o que eu estava a dizer, quando tens jogadores inteligentes, vêm buscar o espaço entre linhas, fica fácil. Tu consegues meter os dois laterais a trabalhar a largura e profundidade, dois centrais com qualidade de jogo. É muito importante ter 2 centrais com qualidade de jogo para ter aquele passo curto, passo entre linhas e passo na largura e na profundidade. É fundamental. 2 médios, box to box, mas que curiosamente neste sistema de 4-4-2, a maneira que nós jogávamos, eram 2 médios praticamente de cobertura, ligavam e eram jogadores de ligação e de cobertura no processo defensivo, em que praticamente punhamos os 2 laterais na largura e na profundidade, os dois alas a trabalhar no espaço interior e um dos pontas de lança a trabalhar a largura ou a profundidade, ou os dois a profundidade, com alguma facilidade. Isso acontecia com muita frequência. Agora haviam jogos, por exemplo, em que nós analisávamos o adversário e muitas vezes dávamos liberdade ao médio e já perdíamos o nosso central. Da mesma maneira que na primeira fase de construção havia jogos em que eu saía com o lateral e os 2 centrais,
numa situação de 3 mais com um pivô ou 2 pivôs, e havia jogos em que colocava um dos pivôs a baixar para fazer a situação de 3. Isto também acontece várias vezes, são nuances que tu trabalhas. Havia jogos também em que eu tinha um ala a trabalhar na largura e outro ala a trabalhar por dentro. Resumindo, nós dentro do 4-4-2, como todos os sistemas, trabalhamos ali várias nuances, e isso para nós é fácil como treinadores, como equipa técnica. O mais difícil depois é os jogadores interpretar dentro do campo, aquilo que eu estava até a dizer. Porque se tu colocas muitas nuances de jogo para jogo, os jogadores vão ficar um bocadinho confusos. Agora, quando tu tens jogadores inteligentes, e eu felizmente tanto no Santa Clara como no Leixões, posso dar um exemplo que tive, por exemplo, nos 2 médios interiores, era o Braga e era o Gracinha, que está hoje no Rio Ave. No Santa Clara tinha o Saldanha e o Minhoca, que eram 2 jogadores muito inteligentes em buscar o espaço entre linhas, que faziam aquela ligação muito fácil. Isso acontece, e quando acontece para ti como treinador fica fácil, como costumo dizer. Agora, quando tu trabalhas uma ideia e os jogadores não a sabem interpretar, fica mais difícil. Uma outra coisa que é muito importante, que é aquilo que eu te estava a dizer há bocadinho, é os jogadores comprarem essa ideia. Eu vou dar um exemplo no jogo que eu tive no Santa Clara, em que nós fomos jogar contra o Arouca, em que nós trabalhámos 2 sistemas. O sistema principal era o 4-4-2, depois tínhamos o 4-2-3-1, que praticamente só colocávamos ali uma diferença, isto é, nós tínhamos 2 pontas de lança, que era o Fernando e o Santana, colocávamos o Fernando a trabalhar na largura, o Santana na profundidade, e punhamos o Minhoca ou o Saldanha, um dos dois a fazer a 10. Era uma pequena nuance que eles interpretaram com alguma facilidade. E nesse jogo contra o Arouca, curiosamente, eu coloquei no quadro 4-2-3-1, em que íamos começar em 4-2-3-1. E chegou o meu adjunto perto de mim e diz-me: os jogadores estão muito chateados hoje. Eu disse: o que é que se passa? Não queriam jogar em 4-2-3-1, porque eles adoravam o 4-4-2. E a minha palestra ficou muito fácil. Por isso é que eu estou a dizer, quando os jogadores compram a tua ideia, fica muito mais fácil. Quando eles se sentem identificados e valorizados com aquela ideia, o nosso trabalho fica muito mais facilitado. Agora, quando tu tens uma ideia de jogo e os jogadores não a valorizam, aí nós temos que alterar o mais rápido possível. Porque uma das coisas que nós temos que perceber, e nós como treinadores também cometemos muitas vezes esse erro. Queremos tudo à nossa maneira, esquecemos que o mais importante são os jogadores. Mas já agora, mas somos nós que temos que alterar ou somos nós que temos que explicar como é que podem tirar vantagem a partir de determinado sistema ou determinada ideia de jogo? Num primeiro momento, obviamente, vais pela tua ideia, trabalhas essa tua ideia no sentido dos jogadores perceber que aquele é o sistema que vamos tirar mais vantagem, mas a partir do momento que tu percebes que não vais tirar vantagem, também tens de ter essa humildade para dizer vamos pelo caminho que os jogadores querem definir, porque tu não podes ir contra uma coisa que é a ideia dos jogadores. Repara, se tu tens uma ideia de jogo, trabalhas, mas os jogadores não se identificam com aquela ideia de jogo e começas a não ter resultados positivos, tens que alterar o mais rapidamente possível. Ok. Mister, já falou um bocadinho até sobre isso, mas relativamente à sua construção, começando então em pontapé de baliza. Atualmente os centrais podem ir tocar a bola dentro da grande área, não é? Portanto, existe pelo menos esse espaço para conseguir sair a jogar. Você tenta sair a jogar a partir daí, ou uma vez mais, vai depender do adversário, se procura bolas longas ou não. Sei que também depende dos médios, conseguem ter uma boa capacidade para recuperar segundas bolas. Mas sendo que você prefere, por exemplo, 2 box-to-box, são identificados como médios geralmente mais de progressão, e não tanto de toque de bola, vamos dizer assim, se é que posso dizer assim, como é que você prefere iniciar a sua construção? Tem algo, você já disse que às vezes gosta de sair com 3 jogadores, geralmente pode vir o lateral, como pode vir o médio e encaixar entre os centrais, digo eu, mas tem alguma forma específica? Ou vai depender muito do adversário? Não, como comportamento padrão, sempre a sair na primeira fase de construção, mas é importante ter comportamentos diferentes. Aliás, tu tens o melhor treinador do mundo que o faz, que é o Guardiola. Exatamente. Sai sempre na primeira fase de construção, mas a qualquer momento o Ederson coloca a bola na profundidade. É algo que é trabalhado, que é para ter comportamentos diferentes. É importante trabalhar todos esses momentos. Como comportamento padrão, sempre primeira fase de construção. Depois aquilo que eu estava a dizer, não é? Vamos olhar para o adversário, se tivermos que sair a 3 com o pivô, vamos sair a 3 com o pivô, se tivermos a sair a 3 com o lateral, vamos sair a 3 com o lateral, se sair a 3 com o pivô, coloco os 2 laterais na largura e coloco, por exemplo, os 2 interiores por dentro. Se tiver com o pivô, se for com o lateral, já coloco o interior daquele lado a trabalhar a largura. Resumindo, tu tens ali muitas nuances que tu podes trabalhar. Agora, como comportamento padrão, nós queremos sempre a primeira fase de construção. Se o adversário coloca 3 avançados, vamos sair a 4, muitas vezes. Se o adversário coloca 2, vamos sair a 3. Tudo isso é trabalhado e é fundamental trabalhar, mas o fundamental é nós, quando olharmos para o adversário, perceber que tipo de comportamento padrão também tem e trabalhar essas situações durante a semana. Agora, fundamental para mim na primeira fase de construção é como eu estava a dizer, ter jogadores de qualidade.
Quando tu não tens jogadores de qualidade, torna-se mais complicado. Tens que simplificar muito mais o processo. Não quer dizer que tenhas que abdicar da primeira fase de construção, mas tens que simplificar muito mais o processo. Isso acontece com alguma frequência. Eu vou dar o exemplo do Santa Clara e do Leixões. No Santa Clara, quando eu tinha o Vítor Alves e o João Pedro, eram dois jogadores com qualidade técnica acima da média. Estava completamente tranquilo. Quando metia o Aciol já era um bocadinho diferente. Era um belíssimo central, mas tinha alguma dificuldade técnica. No Leixões, com o Buri e com o João Pedro, estava completamente tranquilo, porque dava muita qualidade técnica. Resumindo, praticamente nunca abdicava da primeira fase de construção. Ok. Mas imagine, se tiver uma pressão homem a homem, basicamente, na primeira fase de pressão, sabendo que as suas equipas então são boas na fase de construção, eu vou pressionar contra si homem a homem numa fase inicial. Tá? Sabendo também que eu tenho centrais rápidos e capazes de defender a profundidade, como é que você vai jogar contra mim? Eu não, repara, se eu tiver qualidade, nunca vou abdicar da primeira fase de construção. Se eu tiver qualidade, mesmo com o adversário a colocar homem a homem, vou ser na primeira fase de construção. Colocando dois centrais, dois laterais mais baixos, dois pivôs, dois interiores por dentro e os dois pontas de lança, um deles a trabalhar mais a largura e o outro a trabalhar a profundidade. Mas o fundamental é o que eu estava a dizer. Quando tu falas na primeira fase de construção, é fundamental ter jogadores de qualidade. Se tiver jogadores de qualidade, eu não vou abdicar. Se vir algum jogador que não me dê tanta qualidade na primeira fase de construção, aí já vou ter comportamentos diferentes, até porque o adversário tem que perceber que, tendo comportamentos diferentes, é importante também, se colocas uma bola na profundidade, afundar mais a linha defensiva do adversário. E ao Pois, afundar mais a linha defensiva do adversário, acabamos por ter muito mais espaço entre linhas para jogar. o que se vê muito hoje em dia é iniciar uma fase de construção, lá está, porque o central acaba sempre por ter espaço para começar a jogar, só que depois, como há uma Bate pressão. direto. Exatamente, exatamente. Abdica de jogar. Eu não gosto, é o tipo de jogo que eu não gosto. Se vai ser na primeira fase de construção, tens que ter jogadores com qualidade para jogar e tens que ter esse risco. E os jogadores têm que perceber que o treinador lhes dá essa liberdade para não ter esse tipo de risco. E depois, obviamente, que o treinador vai assumir. Eu costumo dizer, aliás, o primeiro treino que eu fazia durante a semana, até porque nós trabalhamos muito a questão tática, o primeiro treino que nós fazíamos durante a semana a seguir ao jogo com os jogadores titulares, era uma posse praticamente com a nossa ideia de jogo. 10-0, com finalização. E eles, curiosamente, durante a semana, no primeiro treino, raramente batiam a bola na frente. Mas no jogo faziam-no muitas vezes. E muitas vezes é uma coisa que tens que entender. Às vezes eu vou ver alguns jogos, por isso é que eu não gosto de criticar os meus colegas quando vou ver um jogo, porque muito daquilo que se passa no jogo, muitas vezes não é o treinador que pediu, são os jogadores que interpretaram de maneira diferente e o fazem com alguma facilidade. Nós muitas vezes ficamos um bocadinho até malindrados com essa situação. Já me aconteceu com várias equipas, é que nós chegamos aos últimos 10 ou 15 minutos do jogo e que estamos a perder e abdicamos de jogar e temos um futebol direto. E muitas vezes isso acontece. Claro. E como eu te estava a dizer, se não tivermos jogadores com personalidade para perceber todos esses momentos e assumir todos esses momentos, torna-se mais difícil. Oh, mister, mas isso não acaba por ser falta de confiança que o treinador pode passar para a equipa nesses determinados momentos? Eu sei que depende do jogo e depende de tudo e mais alguma coisa, mas a diferença, se calhar, em quem sempre inicia a construção e tem mais qualidade na construção, para além do óbvio treino, mas também passa pela confiança que o treinador passa para essa equipa nesse momento. É aquele clássico do se estou errados, a culpa é minha. Eu acredito que isso possa acontecer. Eu estou a falar da minha situação em geral. Na minha situação já me aconteceu em que eu não queria, não gosto desse tipo de jogo, nunca gostei desse tipo de jogo. Da mesma maneira que já me aconteceu baixar demasiadas linhas, também não gosto, já me aconteceu essa situação. Os jogadores que estão dentro do campo muitas vezes fazem essa situação com alguma facilidade. E que muitas vezes tu pareces um tampinho no banco no sentido de dizer sobe, ou no sentido de dizer joga, mas os jogadores não vão fazer isso dentro do campo. E eu acredito que muitos treinadores já lhe aconteceu esse tipo de situação. Aliás, tu vês vários jogos, lembro-me, por exemplo, da época passada, o Ruben Amorim, já o próprio Ruben Amorim proporcionava essa situação ao colocar o Coates na frente, praticamente era um futebol direto, neste caso. Eu pessoalmente não gosto, nunca gostei, mas isto acontece com uma frequência. Claro, e acontece até aos melhores. O Guardiola está na defesa em bloco baixo com o Aston Villa, portanto. Não, mas foi o que eu disse na fase inicial, é importante nós também termos essa humildade, porque vai haver momentos em que o adversário está melhor, nós temos que perceber que há momentos em que o adversário está melhor, e se nós temos essa humildade para ter sempre o bloco junto, é que na minha opinião é fundamental. Agora, como comportamento padrão, bloco alto, se tem que ser bloco médio, tem que ser bloco médio, se tem que ser bloco baixo, tem que ser bloco baixo, é fundamental perceber os momentos, por isso é que eu digo que ter jogadores inteligentes para interpretar o jogo é fundamental para nós treinadores. Claro. Mister, olhando um bocadinho então para a sua liberdade, mais em último terço. Falando um bocadinho da organização, como é que é feito o seu equilíbrio?
Repara, é uma coisa engraçada, quase todos os sistemas equilibram com 4 jogadores, 6-4, aqueles que são mais cautelosos, acabam por ser um 5-5, né? Se tu repara, eu vou dar o exemplo do 6-4, isto é, quando eu trabalhava o processo ofensivo no Santa Clara, no Leixões, no 4-4-2, colocava os meus 2 laterais a trabalhar a largura e a profundidade, estavam os 2 lá, os meus 2 interiores e os meus 2 avançados. Quem é que me equilibrava a equipa? Os meus 2 pivôs e os meus 2 centrais. Mas também podes fazer ao contrário. Havia momentos em que eu tinha um central, os 2 centrais, um lateral e um pivô, e dava outra liberdade ao outro pivô. Se quer ser um bocadinho mais equilibrado, coloca 5-5. Ok. Colocas Então, dois pivôs, um lateral e 2 centrais. É aquilo que a maior parte das equipas faz. depende então o seu equilíbrio sempre com 4 jogadores, é isso? 4. Geralmente é sempre com 4 jogadores. Ou um lateral, 2 centrais e um pivô, ou 2 pivôs e 2 centrais. Bolas paradas também, já agora? Ou 4 jogadores ou Bom, 3? Ou bolas depende daquilo que o paradas, adversário também faz? depende. Repara, se o adversário coloca toda a gente a defender, eu praticamente coloco toda a gente perto da área. Só um jogador mais recuado, mas já estou a falar praticamente meio do meio campo. Eu já coloco praticamente 6 ou 7 jogadores dentro da área, o homem a bater 8, um à entrada da área e um cá atrás. Isso também acontece com alguma facilidade. E depois também é importante perceber se o adversário é muito forte na transição. Se tu percebes que o adversário é muito forte na transição, mesmo defendendo com toda a gente, obviamente também te vais proteger mais um bocadinho, que é normal. Agora, se percebes que o adversário não é tão forte na transição, aí já é diferente, já podes meter muito mais jogadores na área, isto é muito mais equilibrado à frente. Agora, Mister, falando em transições, relativamente à sua defensiva, você prefere que os seus comportamentos sejam de reação logo no portador da bola? Prefere que seja, isto quando eu digo no portador da bola, estamos a falar de 1, 2 jogadores, ou até mesmo Claro. 3. Prefere que seja através de cortar as linhas de passe da equipa, do adversário, ou prefere baixar o bloco? E se depende da zona do campo onde está? Não, em todos os momentos aquilo que eu defino logo são 4 segundos que nós temos para recuperar a bola. É um comportamento que nós trabalhamos durante a semana, 4 segundos para recuperar a bola. A partir do momento que o adversário tem qualidade e sair desses 4 segundos, organizamos e vamos definir novamente o momento de pressão à frente. É um bocadinho aquilo que eu te estava a falar há bocado. Agora, como comportamento padrão, nós definimos os 4, 5 segundos. Não temos a bola 4, 5 segundos, temos que ter uma pressão organizada e forte. O adversário sai com qualidade, baixamos as linhas, organizamos e definimos novamente à frente o momento de pressão. Mas repare, mas existe o feedback de podem saltar 2 ou 3 ao portador da bola, ou é aquele. Não. Pois, exatamente, salta um na pressão e os restantes cortam as linhas de passe. É isso? Exatamente. Todos vêm organizados, eu costumo dizer que quando tu fazes uma pressão alta não há marcha atrás. Toda a gente acompanha. É fundamental isso acontecer, porque senão o que é que acontece? Se toda a gente não acompanhar, vais abrir espaço para o adversário. É fundamental basta um falhar. Aqueles 4 ou 5 segundos é que nós definimos como pressão altíssima sobre o adversário, toda a gente a faz. A partir do momento que o adversário sai dessa pressão com alguma organização com qualidade, organizas novamente e vais definir um momento de pressão a seguir. São situações que nós trabalhamos e é fundamental trabalhar, mas é fundamental aquilo que tu estavas a dizer, não pode um falhar. Se um falhar, complica tudo. Já foi. É um bocado isso. Também acontece, como deves imaginar, também acontece. Claro que sim. Esse é o grande problema de pressionar alto, não é? É ter sincronização por parte de toda a gente. Exatamente, é a sincronização por toda a gente e depois também tu percebes os momentos, né? É fundamental perceber os momentos e muitas vezes aquilo que acontece é que os jogadores querem pressionar em todos os momentos, isso muitas vezes não pode acontecer nem deve acontecer, deves imaginar. Claro, desgasta totalmente uma equipe. Exatamente. Relativamente então à transição ofensiva, tem alguns princípios, é algo com muita liberdade para os jogadores, depende do adversário de onde deixa o espaço. Repara, é uma das coisas que eu liberto mais os jogadores. O processo ofensivo é algo que eu dou liberdade total aos jogadores. Obviamente que há um trabalho que nós fazemos em termos daquilo que é o nosso trabalho, daquilo que é a nossa ideia, onde o adversário deixa algum espaço para depois, obviamente, nós explorar, mas são situações em que nós não nos focamos muito, até porque uma das minhas preocupações, como eu disse antes, é não bloquear o jogador. É o jogador perceber claramente que o caminho está definido por todos, está definido durante a semana em termos estratégicos e depois dentro do campo interpretar. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, no dia do jogo a minha palestra são 20 segundos, 25 segundos, porque eu costumo dizer que o meu trabalho acabou no dia anterior ao jogo, praticamente a semana foi toda trabalhada, juntamente com a equipa técnica, com os jogadores. No dia de jogo eu quero os jogadores completamente libertos para desempenhar. E depois andam ali os meus adjuntos a passar algumas mensagens, mas pouca coisa, o mínimo possível, no sentido dos jogadores terem a mente completamente aberta para desempenhar. E depois dentro do campo nós
passamos alguma informação, não muita, na minha opinião é fundamental, o jogador é completamente liberto para desempenhar aquilo que nós pedimos durante a semana. Mas tem trabalho específico em treino de transição ou está geralmente adaptado aos momentos do jogo? Não, temos todo trabalho específico. Repara, tu se vais jogar contra um adversário, por exemplo, que coloca, vamos imaginar que vamos jogar contra um adversário que coloca o lateral direito sempre no processo ofensivo. É um espaço que obviamente nós vamos explorar numa transição. Vamos imaginar que os dois centrais são jogadores muito posicionais, se o nosso ponta de lança ligar mais baixo, eles não vão acompanhar. Quer dizer que ele pode receber e orientar logo para a frente. São situações que vais trabalhar. São nuances que tu trabalhas, são situações que tu trabalhas durante a semana, obviamente vendo o comportamento do adversário, trabalhas durante a semana, mas depois os jogadores, depois de tudo aquilo que nós passamos durante a semana, estão completamente libertos para desempenhar no jogo, até porque vai haver situações diferentes, eles têm que estar completamente preparados para esses momentos e não podes bloquear o jogador só para alguns momentos em que tu trabalhaste durante a semana. Mister, já falámos aqui sobre vários momentos do jogo. Queria falar agora só de uma forma muito geral, um bocadinho das bolas paradas. Tem alguns princípios para as bolas paradas, mete sempre um batedor, gosta de meter dois, gosta de fazer bolas paradas curtas, depende muito do adversário, como tantos treinadores também o dizem, para a bola a fugir da baliza, a ir ao encontro da baliza. Vamos lá, bolas Como é que lida um paradas. bocado com isso? Bolas paradas. Eu comecei o Friamundo com as bolas paradas estudadas. Aliás, eu era apaixonado pelas bolas paradas estudadas. Nós tínhamos praticamente, numa primeira fase, até porque nós quando começámos como treinadores exageramos sempre mais um bocadinho, numa primeira fase havia 7, 8 bolas paradas estudadas para o jogo. No Friamundo eu conseguia fazer, porquê? Porque eu ganhava constantemente e tinha jogadores muito confiantes. E quando tens jogadores confiantes para desempenhar a bola parada, fica fácil, mesmo as bolas paradas estudadas. Quando tu estás num clube em que não ganhas, os jogadores começam a perder confiança e tu abdicas as bolas paradas estudadas. Isso acontece com muita frequência também. Depois hoje ao Porto, o Porto tem várias jogadas estudadas e muitas delas têm tido sucesso e o Sérgio Conceição não abdica dessa situação, na minha opinião, e vai, porque os jogadores desempenham aquilo com alguma facilidade. Já me aconteceu essa situação também, como já me aconteceu o contrário, ter jogadores em que nós trabalhávamos e os jogadores depois, como eu te falei há um bocadinho, em relação à pressão, não desempenhavam depois dentro do campo. Em relação à bola parada, depende um bocadinho do adversário. Podes bater bola para dentro, bola para fora. Eu ouvi uma entrevista do Pedro Martins que ele me dizia que batia sempre da mesma maneira. Não deixa de ter lógica. Batia sempre ao primeiro forte, ao primeiro posto tensa. E ele dizia, os meus jogadores trabalhavam aquele processo durante um ano, o adversário ia lá durante uma semana. Resumindo, os jogadores eles estavam muito mais preparados que o adversário. Não deixa de ter lógica, mas eu faço de maneira diferente. São ideias, obviamente, todas elas são válidas. É do Pedro também ter lógica, na minha opinião, mas eu prefiro o contrário. Tem momentos em que bato o pé para dentro, pé para fora, bola ao segundo posto, bola ao primeiro posto, bola jogada estudada, trabalho de várias formas. Eu acho que é importante também ter aí alguma variedade. Exatamente, eu discordo um bocadinho, se calhar, do Pedro Martins, no sentido em que no futebol o cria surpresa é o que geralmente vai criar um fator diferente mas no eu jogo. não estou a dizer que concordo, só estou a dizer que tem uma lógica. Aquilo que ele está a dizer tem uma lógica, é isso que eu estou a dizer. Acho que os jogadores dele vão estar mais preparados. Vão estar mais preparados para aquilo. Exatamente. Eu acho que alguma variedade é importante. Pronto, agora, eu tendo jogadores confiantes, não abdico das bolas paradas estudadas, até porque, como eu disse há bocado, gosto muito, e gosto muito de analisar. Aliás, tenho um laboratório de bolas paradas quase de todo o mundo, seguramente para aí 100 jogadas de bolas paradas, que nós podemos desempenhar com alguma facilidade. Agora, tendo jogadores confiantes, podes ir fazer com alguma facilidade. E convém ter jogadores com qualidade também para as bolas paradas. Sem eles também fica complicado. Sem dúvida, sem dúvida. Eu felizmente tenho sempre alguns jogadores com qualidade na bola parada. Eu acho que todas as equipas têm jogadores com bola parada, com qualidade para as bolas paradas. Mister, fugindo agora um bocadinho do modelo de jogo, tenho ainda 2 perguntas para si. A primeira é, que tipo de preparação é que gosta de fazer na pré-época? Porque é um momento muito específico da época, tanto a nível físico, psicológico, perder peso, ganhar ritmo. Eu como equipa técnica que eu defino logo, temos logo a linha orientadora. Eu praticamente só estou ligado ao futebol, à nossa ideia de jogo. Preparador físico, eu costumo dizer que não tira curso de preparador físico, é um homem que trabalha a área, o meu adjunto tem a área dele para trabalhar, o analista tem a área dele para trabalhar, são setores que nós trabalhamos. Agora, eu como treinador, na minha parte, obviamente, só estou focado
na minha ideia de jogo, é aquilo que nós trabalhamos desde o primeiro dia. Estamos a trabalhar o 4-4-2, o 4-2-3-1, o 4-3-3 e o 4-2-3-1, também já trabalhei 3-5-2, já trabalhei 3-4-3, eu já trabalhei vários sistemas. Numa primeira fase não abdiquei do 4-4-2, depois mais à frente comecei a perceber que claramente tinha que me adaptar aos jogadores que tinha e já trabalhei vários sistemas. E curiosamente, também nós cometemos um erro. Eu lembro-me da última época, que foi a época que eu não tive sucesso, foi no Vila Franquense, e nós também como treinadores, o Vitor Pereira disse isso uma vez, na altura que foi para a Alemanha, nós como treinadores pensamos que conseguimos tudo. Na altura que eu fui para o Vila Franquense foi num projeto de ano e meio, tinha um plantel de enorme qualidade em termos de caráter, mas em termos de qualidade de jogo, não tínhamos qualidade de jogo, isso notava-se no jogo, além de pouca personalidade nos jogadores no sentido de desempenhar a tarefa, ainda para mais a equipa não ganhava, isso notava-se muito. Mas isso acontece com alguma frequência e nós, o maior erro que nós cometemos, e uma das coisas que eu também analisei, curiosamente, quase todas as equipas que estão a jogar para a terceira divisão mudam de sistema com muita facilidade. Se as coisas estão a correr bem, estão a jogar no 4-4-2, passam para o 4-3-3, tentam no 4-3-3, vão para o 4-2-3-1, isso leva sempre ao insucesso, com muita facilidade. Poucas são as equipas que alteram o sistema e têm sucesso. E se tu reparares, e uma das coisas também que eu analisei no mundo, quando eu falo no mundo, é no mundo inteiro, de quase todas as equipas que têm um treinador, que têm uma ideia de jogo, e os jogadores compram essa ideia, mesmo não tendo sucesso numa primeira fase, e ele não abdica da ideia, são aqueles treinadores que mais sucesso vão ter. Isso também acontece com muita frequência. É o E isso também processo. me aconteceu, é o processo. Isso também me aconteceu no Vila Franquense, e curiosamente acontece a todos os treinadores. Aliás, tens este o treinador do Benfica, em que alterou para o sistema de 3-4-3, os jogadores não gostaram. Não gostaram. Ele depois acabou por adaptar o menino na lateral esquerdo, mas os jogadores não gostaram. Se os jogadores não gostam, é aquilo que eu estava a dizer há um bocado, tens que abdicar. E isso acontece com alguma frequência. Todos os treinadores, quase todos os treinadores, quando as coisas não correm bem, alteram de sistema com muita facilidade. Como também acontece aquela situação quando as equipas estão a perder, partem com muita facilidade. Mesmo as boas equipas, às vezes estão a perder um jogo, ao partirem a equipa, sofrem o segundo e o terceiro gol com alguma facilidade. Isso acontece também com quase todas as equipas. E se tu analisares vários campeonatos a nível mundial, isso acontece praticamente quase com todas as equipas e com todos os treinadores. E estamos a falar às vezes de treinadores de um grau já elevado. Sim. Concordo. Lá está. No fundo é o princípio não é da progressividade, mas está a faltar agora o nome. Mas é aquele princípio da priorização tática que depende que nós jogamos aquilo que treinamos. Quanto mais treinamos uma coisa, melhor vamos fazê-la. Se Sem andarmos a dúvida. variar ao longo da época, geralmente aquilo que também você falou um bocadinho de demasiada informação. Bloqueio Exatamente. É, mental. é um Acaba por bocado criar por aí. bloqueio mental no próprio jogador, sem dúvida. Exatamente. Mister, a última pergunta que eu tinha para si era como se conquista um plantel? Se calhar a mais complicada que vai ter até agora. Não é complicado, não é complicado. Eu vou-te explicar. Tu só vais ter sucesso com jogadores de caráter. Quando nós falamos de uma família dentro do balneário, as famílias também têm zangas, e isso também vai acontecer ao longo da época, mas quando as zangas acontecem e são logo sanadas com alguma facilidade e tudo continua com normalidade, tudo se torna mais fácil. Eu dou-te o exemplo, por exemplo, podia dar a outras equipas, mas vou-te o exemplo vou-te só dar duas. O Friamundo, no ano que nós subimos divisão com 3 meses de ordenados em atraso, em com os jogadores a ganhar, obviamente, estamos a falar de um clube que o teto era 1000 euros, o máximo, e com ordenados em atraso, e como deves imaginar, não é fácil quando falar de jogadores que têm família, e não foi fácil gerir essa situação. Você tinha jogadores com um caráter enorme, em que a partir do momento que chegavam ao treino, adoravam o treino, adoravam os colegas, adoravam estar juntos, adoravam jantar juntos, resumindo, tudo isso foi conseguido com muitas zangas, com muitas chatices, mas com problemas resolvidos com alguma facilidade. Muitas vezes nem é mérito do treinador, é importante eu percebas isso, é o próprio grupo em si que se vai construir dessa maneira. No Santa Clara, qual foi a vantagem que nós tivemos? No Santa Clara tive 1 ano e meio para trabalhar, porque eu, quando subo no Santa Clara, eu estive lá vou substituir o Fernando Valente, mantemos o Santa Clara na segunda liga, depois eu venho a passo e volto ao Santa Clara. E quando volto ao Santa Clara tenho 1 ano e meio para trabalhar o plantel para no ano a seguir arriscar para a subir a divisão. Resumindo, tive ali já uma mescla do plantel 10 dos jogadores que ficaram, que praticamente eram a voz do treinador. Depois fomos buscar ali alguns jogadores também, e foi importante também escolher os jogadores que eu conhecia, conseguimos construir um plantel muito forte, e nos Açores tu também consegues isso. Porquê? Porque é uma ilha, os jogadores acabam de ficar um bocadinho presos, apesar de tu teres liderado de maneira diferente. Eu posso dar um exemplo que eu não liderei nos Açores, da mesma maneira que liderei cá no continente, completamente diferente. Eu chegava, por exemplo, ao jogo do domingo e dava liberdade aos jogadores, liberdade total. Quando eu falo total, deves perceber o que é que significa total até ao treino. A partir do treino já era diferente.
já era compromisso, mas eles tinham essa liberdade, porque não é fácil ficar nos Açores preso, como deves imaginar, numa ilha. E eles precisavam um bocadinho disso, de se libertarem. Eu dava-lhes este tipo de liberdade, porque se tu começas a castrar os jogadores numa ilha, é um problema. E nós tínhamos essa felicidade, e também conseguimos construir um grupo muito forte. Da mesma maneira que posso dar o exemplo do Famalicão com a subdivisão, e aí já não é um mérito meu, obviamente é um mérito do Sérgio Vieira, que construiu um plantel de grande qualidade. O único mérito que eu tive no Famalicão foi a ideia que nós implementamos, o modelo 4-4-2, em que os jogadores a compraram logo no momento. Foi o único mérito que o Carlos Pinto teve, porque o resto é trabalho do Sérgio, e tinha um plantel com um caráter também enorme. E não isso, também tive essa felicidade, obviamente. E nós também, como treinadores, precisamos ter essa felicidade. Há momentos em que tu vais, e mesmo das escolhas que eu tive, fui à Académica, um grande clube, mas a estrutura não era boa e está a acontecer o que aconteceu. Outros clubes também que eu escolhi, e acabou por ser grandes clubes, mas no momento errado. Isso também acontece com uma frequência. Exato. Mister, deixamos então aquela parte em que você tem que escolher uma coisa ou outra, sem justificar muito, ok? Ok? Algumas você já respondeu. Sim, de uma forma indireta, sim. Ora, sair a jogar curto ou longo? Curto. Meio Uma campo. relação muito simples. Força. Curto, por aquela explicação que eu dei, tendo jogadores de qualidade, tens que sair sempre curto. Obrigatório. Comportamento padrão. Meio campo a 2 ou a 3? 4-4-2 sempre a 2. 4-2-3-1 ou 4-3-3 tem que ser a 3. Linha defensiva de 4 ou 5 jogadores? 4. Não gosto muito de 5. Só trabalhei uma vez a de 5. Não me identifico muito com a linha de 5. Ok. 1 ou 2 avançados sempre? Adoro 2 avançados. Sinto-me mais completo com 2 avançados. Extremos ou avançados interiores? No 4-4-2 adoro os interiores. Nos outros sistemas tem que ser extremos. Aqueles extremos putos, muito fortes no pronto. Ok. Segunda Liga Portuguesa ou Primeira Liga Árabe? Segunda Liga Portuguesa. Primeira Liga Portuguesa ou Segunda Liga Inglesa? Não conheço muito bem o contexto da segunda liga inglesa, mas eu acho que a nossa primeira liga melhorou muito, sinceramente. Acho que está com muito mais qualidade, apesar de eu achar que ainda há momentos em que tu vês um jogo em que os adversários estão demasiado em bloco baixo, quando tem qualidade para jogar de maneira diferente. Eu acho que isso, eu já fui ver jogos ao vivo, é algo que ainda me deixou um bocadinho triste, ver os adversários demasiado baixos. Acaba por não dar tanta qualidade ao jogo. Por isso é que nós temos o futebol inglês com mais beleza. Quando nós falamos beleza, é o futebol mais atacante, o futebol alemão, o futebol holandês. Eu gosto mais desse tipo de futebol, quando as equipas praticamente não abdicam de jogar. Nós temos algumas equipas aqui em Portugal que abdicam de jogar um bocadinho. Ok. Liga Alemã ou Inglesa? Inglesa. Então na Liga Inglesa, Guardiola ou Klopp? Diferentes, mas eu sempre gostei do Guardiola. Pela qualidade do jogo, o Klopp pela intensidade, pela entrega que ele próprio mete em si nos seus jogadores, mas o Guardiola claramente pelas nuances que queria com os jogadores, apesar de ter obviamente os melhores jogadores, mas isso não chega, porque também trabalhar com os melhores jogadores não deve ser fácil, como tu imaginas, mas claramente pelas nuances e pelas dinâmicas que ele queria dentro do próprio jogo. Ok. Roberto De Zerbi ou Xabi Alonso? De zero. Eu acho que o Xabi Alonso está a ter uma belíssima época, mas ainda mostrou muito pouco numa época, claramente que vai fazer melhor que o De Zerbi. O De Zerbi veio de baixo, não abdica de uma ideia de jogo que ele gosta e que ele se identifica. Obviamente não tem os mesmos argumentos que tem o Guardiola, que sei que perde mais vezes que o Guardiola também, mas acredito que o De Zerbi, se chegar a um patamar muito mais alto, é uma curiosidade que eu tenho que ver também. O De Zerbi num sítio, no Liverpool, no Barcelona. No Real Madrid não, porque o Real Madrid não abdica um bocadinho disso. O Real Madrid é claramente mais voltado para as vitórias, não para a ideia de jogo. Mister, a última pergunta é aquela que passa a todos os convidados. Qual é, de uma forma geral, a sua visão de jogo? Essa é uma pergunta difícil. Visão de jogo. O que é que nós podemos falar de visão de jogo? Pois, por ser tão abstrato, é que é giro Pois. perguntar às pessoas, porque tem pessoas mais românticas, pessoas que falam mais do jogo, tem tudo um pouco, por isso é que eu também lhe perguntei, para perceber. Sou romântico, sempre fui romântico. Curiosamente, em todas as minhas equipas meteram esse romantismo em campo. Eu tenho essa noção. Aliás, era uma das tristezas que eu sentia no final dos jogos. Aliás, uma das coisas que eu dizia aos jogadores, muitas vezes ficavam admirados. Eu dizia: eu prefiro jogar bem e perder do que jogar mal e ganhar. Eram as expressões que eu utilizava. Obviamente, se eu dissesse isso ao meu presidente, era um problema, como deves imaginar, porque nós vivemos de resultados. Mas era algo que eu trabalhava durante a semana, porque eu fui jogador durante muitos anos.
fui um jogador de qualidade. E gosto muito de qualidade de jogo, gosto muito dos jogadores com liberdade, como disse há bocadinho, os jogadores com personalidade. Aliás, uma das coisas também que eu lhes digo, quando vejo um jogador sem personalidade, tenho uma dificuldade em aceitar isso, porque todos eles começaram aos 8, às vezes 10 anos, e tiveram um sonho de ser jogadores de futebol, depois chega dentro do campo e abdicam de jogar. Tenho alguma dificuldade em aceitar isso, esta falta de personalidade. Mas claramente sou um romântico e gosto muito de trabalhar essa área do romantismo durante a semana, e acima de tudo os jogadores perceberem que têm que ter o prazer do jogo e o prazer do treino, e é algo que eu também tenho como treinador, é o prazer do jogo e o prazer do treino, é o que nós tentamos transmitir. Quando eu digo nós, a equipa técnica, tentamos transmitir aos nossos jogadores, mas também temos que compreender que eles são humanos e que muitas vezes têm comportamentos diferentes, e é algo que nós também trabalhamos. Aliás, eu dou muitas vezes exemplos do próprio treino, e nós também somos responsáveis. Às vezes vamos imaginar, elaboramos um exercício que para nós é muito fácil como treinadores, mas o exercício no campo já não vai ser tão fluido, porque há jogadores que não perceberam o exercício, né? A primeira coisa que nós fazemos é criticar o jogador, quando devia ser precisamente o contrário, perceber o contexto, perceber que o jogador tem dificuldade e vamos lá ajudar. E nós cometemos muitas vezes esse erro. Agora, romantismo, sempre gostei do romantismo, infelizmente nunca consegui. Já tive boas equipas a jogar bom futebol, também tive boas equipas em que estavam no banco e desesperava um bocadinho com a qualidade que nós apresentávamos dentro do campo, porque eu também muitas vezes sou treinador, mas ao mesmo tempo também sou adepto. Agora, claramente, sou um romântico do futebol e gosto muito de desempenhar essa tarefa durante a semana. Infelizmente, ao fim de semana tenho, às vezes, para treinos não tenho. Mister, muito obrigado. Obrigado eu pelo convite e parabéns pelo trabalho que estás a desempenhar. Olá, obrigado por teres assistido o vídeo até ao fim. Se assististe, últimos 5 segundos para o momento publicitário. Se ainda não viste, lancei um novo livro, Roger Ball. O link para a compra está aí na descrição, ou podem comprar também numa FNAC perto de vocês. Obrigado a todos. Não subscrevam nem metam like no vídeo, também não é preciso.